Boa tarde. 6 e ônibus. Repita. 6 e ônibus. Pessoal, é com muito orgulho que apresentamos a primeira edição do Jornal do Pátria, um quadro novo em que a gente compila os crimes mais bizarros do mundo em um só lugar. Sabe quando você abre suas redes sociais e se depara com manchetes como: mulher presa ao contratar palhaço para seguir seu ex em jogos de softball e bater palmas sarcasticamente? Ou ainda, homem alaga a cidade para fugir de esposa. E aí você fica se perguntando, isso é real? O que é real? Bom, eu sou a Natália Salazar e estou me perguntando o que é real, dona Renata Schmidt. E eu sou a Renata Schmidt e eu vou te contar o que é real. O objetivo desse novo quadro, gente, é exatamente separar fake news criadas só para gerar engajamento de notícia, né, em redes sociais, de crimes bizarros que realmente aconteceram. Estamos precisando muito disso no Brasil, de separar o que é realidade e o que é só clickbait no Instagram. E a gente também tá precisando rir um pouco, depois da semana que a gente teve. Depois da derrota do Brasil para a Noruega, sinceramente, só rindo. Olha, eu nem vou falar nada para não ficar triste de novo. Bom, começando então pela notícia que eu citei como exemplo, gente. Mulher é presa após contratar um palhaço para comparecer a todos os jogos de softball do ex e aplaudir de forma sarcástica. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu espero muito que seja. Eu quero viver num mundo em que as pessoas façam isso. Porque é uma forma de violência muito passiva e pacífica. Eu lembro que quando eu li, eu achei essa notícia no Instagram, gente. E quando eu olhei, eu também queria muito que fosse verdade. A notícia diz, mas não é, tá, gente? Essa notícia é fake. Ah. Ela é engraçada, porém fake. A notícia diz, Tampa, Flórida. Sempre em Tampa. Eu acho que eles colocam em Tampa na Flórida de propósito. Porque para as pessoas, porque tem tanta bizarrice acontecendo na Flórida que fica mais difícil você encontrar o que é verdade e o que não é. Você espera isso da Flórida? Sim. Então, Tampa, Flórida. Uma mulher da Flórida foi presa após supostamente pagar um palhaço profissional para comparecer a todos os jogos recreativos de softball de seu ex-namorado e oferecer o que a polícia descreveu como apoio emocional agressivamente sarcástico, entre aspas. Segundo as autoridades, Brittany Keller, de 31 anos, contratou um artista local conhecido como Bobo, o Magnífico, apenas 3 dias depois de terminar o relacionamento com seu ex-namorado, Tyler Dawson. Infelizmente isso é mentira, mas... bom. Eu adoraria que fosse verdade. Eu espero, se você tem dinheiro para fazer isso, eu espero que você que esteja ouvindo, faça isso. Sim. Com aquela pessoa que você odeia. Eu tava vendo no Matando Matheus a Grito, uma mulher que contratou um carro mensagem pra caloteira. Pra chamar pra caloteira. Eu vi. Então, eu acho que a gente devia ter mais esse tipo de confrontação no Brasil e no mundo. É isso mesmo. Essa aqui é a notícia. Eu tinha salvado as duas, é por isso que eu fiquei confusa. Essa aqui. Essa é a notícia, gente. Se você vê-la assim, o que eu percebi dessas notícias falsas, tá? É que podem aparecer várias imagens diferentes. Eu achei essa mesma notícia com várias fotos da mulher diferentes. Se você tá nos ouvindo, né, pelo podcast, eu vou colocar essas fotos depois para vocês verem como as notícias aparecem, para dar para saber que não é verdade, né? Mas vocês podem ver essa mesma manchete com pequenas variações e várias fotos diferentes da suposta mulher. E quando você procura... E todas as fotos são IA, né? É sempre IA. E quando você procura pela notícia, não existe em fonte nenhuma que não seja redes sociais e portais de humor. Não tem nada em lugar nenhum. Essa notícia é falsa. Confirmado que é falsa. Próxima notícia, gente. Mulher é presa por se passar por funcionária de degustação da Costco. Costco. Ela estava servindo doses de tequila em copinhos de ketchup. Eu queria que fosse verdade também. Eu quero que essa seja verdade. Porque, poxa, sair na Costco e servir tequila pra galera, eu acho que você é uma pessoa firmeza. Infelizmente... É verdade? Não, não é. Essa notícia também é fake, gente. Aí diz, Tampa, Flórida. Tá vendo? Uma mulher da Flórida foi levada algemada após supostamente estar escondida atrás de uma
estação de degustação da Costco, fingindo ser funcionário e servindo tequila em copinhos do tamanho dos usados para ketchup para clientes surpresos. Tudo em nome de, entre aspas, levantar o espírito dos consumidores. As autoridades afirmam que Breonna Keller, de 32 anos, entrou no depósito usando calças pretas e uma camisa vermelha, portando um crachá falso e mal feito que dizia Crystal, equipe de bebidas. Testemunhas dizem que Keller ficou ao lado da área de lanches por quase 1 hora despejando tequila nas mãos dos clientes enquanto dizia: relaxa, é uma degustação artesanal. Eu acho que se você for um alcoólatra, por exemplo, isso não é uma... não tem como você relaxar. O fato de ser artesanal não faz uma diferença. Não, realmente. Mas. Falando como alguém que tem vários alcoólatras na família, ou alcoolistas, né, na família. Não façam isso, gente. Façam. Se você for fazer alguma. Se você quiser transformar alguma fake news em realidade, transforme a primeira, não essa. Próxima. Cientista russo esfaqueia colega por dar repetidos spoilers de seus livros. Eu acho que é falso também. Essa é verdade. Isso aconteceu mesmo. Essa é verdade! Sim, gente, do Los Angeles Times, tá? Sim, realmente isso aconteceu e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. E são essas pessoas envolvidas mesmo. Eu tô chocada. As fotos são... É tudo verdade. Em outubro de 2018, uma estação de pesquisa russa localizada na Antártida se tornou palco de um incidente que chamou a atenção do mundo inteiro. Na estação Bellenhausen, 2 colegas de trabalho conviviam há anos em condições extremas. O engenheiro elétrico Sergei Savitsky, de 55 anos, e o soldador Oleg Beloguzov, de 52. De acordo com relatos divulgados na época, a relação entre os dois vinha se deteriorando lentamente. E por quê? Gente, é uma coisa que parece completamente banal, mas que eu imagino que com o fator isolamento, frio e o tempo deve ser meio enlouquecedora mesmo. O Beloguzov teria o hábito de contar o final dos livros que o Savitsky pegava para ler na biblioteca da estação. Ai, gente, é muito... é muita filha da putice, sabe? Desnecessária, completamente gratuita. Gente, a filha da putice, ela tem que ser acompanhada de um propósito, entendeu? Você pode ser filho da puta, mas se for por um propósito. A filha da putice gratuita, nesse nível, é só... Não leva nada. Não leva nada. Leva outra pessoa à loucura. É isso, gente. Em um ambiente onde as opções de entretenimento são limitadas e a convivência é intensa, pequenas irritações podem acabar ganhando proporções enormes. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de meses de tensão acumulada, a situação chegou no limite e durante uma discussão sobre algo... A gente não sabe direito se a discussão foi porque ele fez isso de novo ou se foi uma coisa não relacionada. O que a gente sabe é que eles estavam no refeitório e de repente começou uma briga. E o Satirsky teria atacado o Beloguzov com uma faca. Nossa. Ele foi esfaqueado. Felizmente, o Beloguzov sobreviveu e foi rapidamente evacuado para o Chile, onde ele recebeu tratamento médico e acabou se recuperando. O Satirsky, gente, coitado, eu fiquei com pena dele real, assim, porque imediatamente depois que ele fez isso, ele mesmo reportou o incidente para os superiores dele e se entregou. Ah, ele surtou mesmo, então. Ele surtou mesmo, ele acabou de fazer, ele voltou e falou, olha, isso aconteceu, estou me entregando, vou responder pelo que eu fiz. Ele foi enviado de volta à Rússia para responder acusações de tentativa de homicídio e foi condenado à prisão domiciliar. Esse caso foi destaque não só porque é uma história bem bizarra, né, bem inusitada, mas também pelo local onde aconteceu. A Antártida não possui população permanente e registra índices de criminalidade extremamente baixos. Sim. Por isso, esse episódio é frequentemente citado como a primeira investigação formal de tentativa de homicídio já registrada lá. Meu Deus. É uma história que mostra como o isolamento extremo pode afetar as relações humanas de maneiras inesperadas, mesmo no lugar mais frio e aparentemente tranquilo do planeta. Sim. Tenso, né? Bastante. Eu já fico imaginando, tipo, o frio, o isolamento, já deve... Sabendo o que eu sei de morar no frio, de passar 6 meses
num lugar gelado, frio, sem muita vida social, sem muitas coisas acontecendo. Cara, imagina você ainda tá completamente isolado trabalhando nesse lugar e tem um desgraçado sendo filho da puta com você dia sim, dia também, o tempo inteiro, te enchendo o saco. Eu acho que é difícil julgar o surto, sabe? Porque sabendo o que eu sei sobre morar no frio, em lugares pouco sociáveis, em lugares mais isolados, eu acho. Eu não vou Não, julgar. assim, Eu não vou julgar. Eu acho que ele. não, eu moro num lugar que não é nem de perto tão frio quanto aí, e eu sinto muito a diferença do meu humor no verão e no inverno, Ah, na minha depressão no verão e no inverno, e uma coisa que eu percebi quando eu mudei pra cá, eu tô aqui faz 8 anos, vai fazer 9 anos já. Eu achava que com o tempo eu ia acostumar com o frio. uhum. E que os invernos iam ficar mais fáceis, mas não é o que tá acontecendo. Eu sinto que cada inverno é mais difícil. Então, E eu não sei explicar por quê. a idade. A Porque idade? porque quando eu vim pra cá, já fazem 17 anos, os primeiros invernos eu tinha 22, 23 anos. Então era muito fácil. Pra mim não tinha problema nenhum. Eu tive queda de vitamina D e o caramba, que tomei a vitamina D e tava bem, tava feliz, tava normal. Não foi difícil, tanto que eu gostava dos invernos, porque eu gosto de frio e gosto de tempo chuvoso, gosto de tempo nublado. Com o passar dos anos, os invernos, os longos invernos, né? Porque não é o problema do frio, é a quantidade. É o quanto ele dura. Você ficar praticamente 6 meses dentro de casa porque tá frio e 3, 4 meses desse tempo é muito frio, é neve, é tudo cinza, você praticamente não vê o sol, é muito difícil. E com a idade vai piorando mesmo. É por isso que Pra todo mim mundo que se também. aposenta vai para É, Espanha, vai para as sim. Canárias, vai para pessoal nos Estados Unidos, vai para Flórida, porque vai ficando cada vez mais difícil. Aqui na Irlanda eles têm uma expressão que é o go chase the sun. Tipo, Ah, vou perseguir o sol. hum. Pra mim, o pior não é nem só o frio, é o escuro. Então, é a pior coisa é a escuridão. Porque, nossa, não é o escuro, assim, porque aqui, por exemplo, no inverno, é 8 e pouco da manhã tá amanhecendo, pra você é pior ainda, né? Hum. E 4 da tarde já está à noite. Ah. Assim, então, dependendo do horário que você trabalha e do horário que você acorda, você não vê o sol Durante o inverno o dia todo eu inteiro. vejo o sol só pela janela da fábrica. Porque eu Então, chego no olha isso, trabalho, tá escuro, eu saio do trabalho, tá escuro. Daí, quando tá sol, eu vejo pela janela da fábrica. Não dá pra ficar muito tempo. Às vezes tá um solzinho, você quer ficar mais. Você quer ir lá tomar um sol, mas tá tipo -10, então não é gostoso de ficar lá fora também. Então, é foda, é difícil. Não é gostoso, sabe? tanto que uma amiga uma vez me indicou que ela morou um tempo na Suíça, depois ela também não aguentou e foi pra França, que o tempo é melhor. Mas quando ela tava na Suíça, ela me recomendou aquelas lâmpadas que simulam o efeito do sol, sabe? Eu até tô Uhum. pensando em pegar pra esse inverno. Na época eu acabei não pegando porque eu tenho um pouco de medo. Eu não sei se tem radiação, sabe? Será que tem? Porque, né? Não, radiação não Será tem. que faz mal pra pele? Não. Pra radiação solar, eu digo, ver. Não, Tipo, será que acho que faz mal não. pra pele? Acho que não. Mas É pesquisa. por isso que eu. Eu preciso olhar. Na época, eu não peguei porque eu fiquei com um pouco de receio. Eram tempos pré-chat GPT, foi É. durante a pandemia. E aí eu não. Eu pensei, preciso checar, mas o mundo tava acabando, virou uma preocupação secundária. Que essa minha amiga que usou, ela falou que era ótimo, assim, que no começo ela falou que você nem aguenta ficar muito, você fica tipo 10 minutos e te dá. Mas quanto mais você vai acostumando, maiores as sessões. E ela falou que ela tem depressão, que nem eu tenho. E ela disse que, assim, mudou muito o humor dela. Na época também, quando ela me contou isso, eu tinha acabado de chegar, então não tava tão difícil. Mas o último inverno pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil Ah, mesmo. Fazia tempo que eu não ficava tão deprimida quanto eu fiquei no último inverno. ah. E tava tudo bem, assim, não é pra eu falar, nossa, não, foi uma fase horrível. Tava tudo estável na minha vida. O problema era o clima mesmo. Assim, era o. Não, o Você vai inverno é sair, tá tudo horrível. congelado. É. Então eu entendo. É difícil, eu tenho empatia com ele. E assim, meu, quem que faz isso com a pessoa, sabe? É como eu falei, a filha da putice, ela tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, se for uma coisa gratuita, daí você é só um grandíssimo filho da puta. Eu pessoalmente, não sei, tá? Mas pra mim ele fazia isso porque ele tava entediado e ele tinha o rush quando ele deixava outro cara puto.
Eu também acho. Tem gente que gosta de deixar outra pessoa puta, né? Tem gente que tem esse prazer, tipo, nossa, eu vou fazer isso, vou zoar com a pessoa e vou deixar ela puta. E daí você fala, nossa, qual que é o tesão que você tem nisso, de deixar a pessoa irritada? Nem falta... Nossa, minha vontade de falar, falta problema na sua vida? Você precisa que eu te mande alguns dos meus? Eu tenho um monte de coisa que você pode fazer, eu posso mandar as contas. Toma aqui meus boletos. Você ficar zoando o seu amigo, o seu colega de trabalho, vira e mexe, se dá uma zoadinha, brinca, tudo. É legal, é gostoso. Agora, você sempre deixar a pessoa irritada, claramente irritada, visivelmente irritada, e você ter um rush disso, daí você é só um grande filho da puta mesmo. É um sádico, né? Bom, e agora a gente vai do frio extremo pro calor extremo. Testículos de homem em Delhi estouram devido ao calor do banco de uma scooter. Estourar eu acho difícil. Vou contar mais, vamos lá, pra ver se você decide. Bom, a imagem é IA, então eu vou... Antes de você me contar, eu vou dizer que ela é falsa. Ela é falsa, você acertou. Tá, você tá marota, tô gostando de ver. Minha caçadora de mitos. Bom... Uma história bizarra de cair o queixo vinda de Delhi viralizou depois que um homem da região supostamente sofreu ferimentos agonizantes apenas por se sentar no banco de sua scooter, superaquecida pelo sol durante o pico de calor da tarde. Moradores da vizinhança relataram que as temperaturas haviam atingido níveis insuportáveis, com as ruas tremendo sob o calor intenso e qualquer superfície metálica ficando perigosamente quente em questão de segundos. O homem, que havia deixado sua scooter sob a luz direta do sol por horas, supostamente subiu no veículo às pressas para ir ao trabalho, sentou-se sem pensar 2 vezes e em poucos instantes soltou um grito e pulou da scooter enquanto comerciantes e pessoas que passavam observavam a cena atônitas. Bom, gente, essa história é fake, né, como vocês viram, o que não significa que o calor da Índia não seja um problema, tá, gente? Tem alguns documentários sobre isso, inclusive. Tem até um documentário da BBC bem interessante que fala sobre isso, que eu vou deixar nas fontes que eu usei para fazer esse roteiro, que depois a gente vai colocar na descrição do app, eu vou te mandar depois, porque tem muita fonte. Um dos grandes... A temperatura na Índia chega aos 50 graus, e um dos grandes problemas que eles têm é que muita gente, né, uma desigualdade de renda muito grande, e em algumas casas não tem geladeira. Então existe todo... Não tem, é muito incomum, é coisa de classe média alta. Dependendo dos lugares, tá, gente? A Índia é enorme, não tô falando que a Índia inteira é assim. Algumas regiões tem muito pouca gente que tem geladeiras, as temperaturas chegam a 50 graus. Por conta disso, tem todo um serviço de entrega de gelo. Eles cortam os blocões, pensa em blocos do tamanho de uma geladeira de gelo. Sim. E eles vão entregando nas casas só para refrescar as pessoas, como se fosse um tipo de ar-condicionado. Entendi. Eles têm também algumas ONGs que se dedicam a pintar os telhados de branco, porque reflete a luz e diminui bastante, assim, entre 1 e 2 graus a temperatura das casas e deixa mais suportável, né? Então, assim, é fake, porém, não quer dizer que não seja um problema, né? Eu acho que foi uma notícia meio que criada pra zoar exatamente o fato de que é meio... Se a notícia fosse... homem queima o testículo, eu iria acreditar. Mas quando ele estoura o testículo pelo calor da scooter, daí você já fala, ai, tá bom. Você sabe o que é pior? Eu vi essa notícia, se você olhar, eu vi essa notícia, eu abri essa notícia, eu olhei, aí eu falei, meu Deus, eu fiquei chocada, só que aí eu fui fazer outra coisa, e aí depois eu me mandei. Porque eu não sabia nem que isso era possível. Eu fiquei tipo, nossa, gente, como é que pode? É verdade que história? É capaz de eu ter até mandado pra algumas pessoas. Se eu te mandei, me desculpa. Aí, depois que acabou o dia, eu fui ver, eu gosto de rever o que eu me mandei, porque eu vira e mexe, eu vivo me mandando ideia de roteiro, eu pensei, vou escrever. Abri, falei, gente, deixa eu ver como que estourou. Aí vi que era mentira. Falei, ah, gente, pronto. E você vê, eles falam aqui no meio, tem, gente, de novo, eu vou colocar essas imagens todas pra vocês verem no nosso Insta. This post is purely satirical. Mas eu não vi a postagem quando eu achei. Eu vi só a imagem, eu só vi a manchete, tá vendo bem? Mas ele fala no meio do texto. Então, é aquilo. Eles não estão sendo 100% desonestos, mas eles estão induzindo as pessoas ao erro. Conta se você já viu. Eles estão fazendo um teste para ver quantas pessoas no comentário leram o texto ao invés de comentar um monte de coisa racista e podre sem ler o texto só pela chamada. Mais uma. Homem alaga a cidade para evitar a esposa. Cara, eu acho que essa é verdade.
E essa é verdade. Essa é Caraca. verdade. Eu tava nessa pesquisa, gente, eu fiquei com tanta raiva, porque no começo, a ideia do Jornal do Pátria, tô abrindo o coração aqui, hoje é um dia de surto. A ideia era contar só notícias bizarras, e eu tinha me mandado várias. Só que eu juro pra você, Natália, as 5 primeiras que eu me mandei eram fake. E aí eu pensei, gente, como é que pode tanta notícia fake? E nem todas eram como essa de Delhi, que tá escrito no meio que é mentira. Demorou muito pra eu conseguir achar um padrão das notícias e ver. Aí eu falei, gente, eu preciso colocar as fake para as pessoas saberem. Não, e é bom você colocar, porque, por exemplo, o Facebook é uma rede social que tá completamente abandonada, né? Só tem os nossos avós lá, eles compartilham mensagem de bom dia. Então, a gente sabe que o Facebook está abandonado, só que muitas pessoas mais idosas, elas estão tendo essa dificuldade. Se a gente está tendo dificuldade, a gente que cresceu com a internet está tendo dificuldade de diferenciar certas notícias fake das verdadeiras, imagina uma pessoa que nasceu em 1950. Sim. Né? Então, assim, realmente, eles estão tendo dificuldades. Tem alguns grupos no Facebook que eu ainda sou parte porque eu recebo notícias, certas updates de lá, né? E daí, vira e mexe, tipo, a cada uma semana, 15 dias, eu entro no Facebook só para ver se tem alguma atualização nesses grupos. E quando eu olho o meu feed, eu não tenho nada mais no meu feed, já deletei um monte de gente, um monte de coisa, só uma rede fantasma mesmo para mim. Mas quando eu olho no feed, no que eles estão sugerindo para você, assim, 90% é coisa de inteligência artificial e contas que claramente são contas feitas para polarizar as pessoas, porque eles distorcem a verdade para deixar as pessoas sempre com raiva, sempre compartilhando essas coisas que é rage bait mesmo, sabe? É pra você ficar puto, compartilhar e não ler porque você já está puto. E quando você já está puto, você não precisa mais ler a notícia. Sim. Você já teve a reação, a emoção. Então, é bom a gente diferenciar porque realmente é difícil. E o mundo tá tão doido que tem coisa que é muito absurda e é verdade. Por exemplo, o cara que destruiu uma barragem no Rio Mississippi só para evitar a mulher. Gente, e assim, esse é um negócio que aí eu fui procurar. Ó, essa notícia eu tirei do theweatherchannel.com e de outras fontes que também vão estar listadas na descrição do episódio. Imagina uma enchente tão devastadora que ela submergiu cidades inteiras e forçou milhares de pessoas a abandonarem suas casas. Está de brincadeira. Não, os prejuízos chegaram aos bilhões de dólares. Meu Deus, gente. Agora você imagina que anos depois, um único homem viria a ser considerado responsável pela tragédia. E essa é a história do James Robert Scott, um dos personagens mais controversos ligados à grande enchente. O nome, gente, essa enchente ficou conhecida como a Grande Enchente do Mississippi de 1993. Caralho. E o que aconteceu, né? Naquele verão, chuvas muito intensas atingiram o meio oeste dos Estados Unidos durante semanas. Os rios transbordaram, alguns diques cederam e a região enfrentou uma das piores enchentes da história. E entre os diversos desastres registrados na área, um dos mais graves aconteceu quando o dique de West Quincy, às margens do rio Mississippi, se rompeu. A inundação resultante só do rompimento desse dique cobriu milhares de acres de terra e destruiu mais de 100 prédios. Só esse dique, ignorando os outros problemas que a região já estava enfrentando em 93, né? Sim. E, a princípio, acreditaram que era apenas mais uma tragédia causada pelo conjunto da obra, pelo conjunto de enchente, os rios transbordando e tudo mais. Mas, como sempre em casos de uma tragédia dessa, as autoridades foram investigar a estrutura para ver o que aconteceu, como podemos evitar que isso aconteça no futuro, né? E aí eles perceberam que o dano que causou o rompimento não foi acidental. Foi provocado, teve interferência humana. Dá para você ver isso analisando a estrutura, né, gente? Quando que é um dano, uma rachadura de um rompimento da estrutura e quando alguém deliberadamente arrebentou o negócio, né?
O principal suspeito era James Robert Scott, que era um morador do local, que teria sabotado o Dick de forma deliberada, porque ele queria que a esposa dele ficasse presa do outro lado do rio para que ele pudesse continuar bebendo e festando sem ter o saco enchido. De novo, gente, a filha da putice, ela tem que ter um propósito. Quando você não tem um propósito na sua vida, você é só um grande filho da puta. Mano, ele destruiu metade do estado por causa disso? Porque ele queria continuar festando? Ele nunca admitiu, tá? O caso foi levado claro aos... Não, eu também não. Eu também não admitiria, não. Eu também não. Mas assim, tiveram depoimentos e tal. Aparentemente, se foi ele... Assim, gente, o caso foi levado aos tribunais. Ele foi condenado. E é uma sentença até que é muito interessante do ponto de vista jurídico. Ele foi condenado à prisão perpétua. E essa condenação se baseou numa lei pouquíssimo utilizada no estado do Missouri, conhecida como o crime de causar uma catástrofe. Cara. Eu não sei se tiveram outros depois, mas aparentemente é um dos primeiros casos na história recente de prisão perpétua pelo crime de causar uma catástrofe. É muito difícil uma pessoa sozinha conseguir causar uma catástrofe, sabe? Eu nunca ouvi falar disso. De causar uma catástrofe. E, assim, gente, vale ressaltar que essa história ela ainda é muito polêmica na história estadunidense, porque desde o início o Scott negou qualquer envolvimento no rompimento do Dick, e ao longo dos anos, alguns jornalistas, pesquisadores e defensores dele, né, do depoimento dele, levantaram dúvidas sobre as evidências apresentadas no julgamento. Há especialistas que argumentem que o Dick já estava sob uma pressão muito grande devido às enchentes e que ele poderia ter cedido mesmo que o Scott não tivesse feito nada. Tá. Mas o Scott fez. Então, aí você entra, né? Tipo, se... deixa eu... isso, assim. Até gaguejei. O argumento de quem defende ele é, olha, teria acontecido de qualquer jeito, então não é justo ele ser culpado de causar uma catástrofe. Ele não causou uma catástrofe, ele fez uma besteira lá no trabalho, fez uma merda que não devia ter feito, tipo, tinha interferência humana, mas o desastre teria acontecido... a gente não pode afirmar, além de uma dúvida razoável, que o desastre não teria acontecido com ou sem ele. Tá, mas o argumento aconteceu com ele. Então... Entendeu? Não, mas é aquilo, então. Em suma, quem defende que... não é nem que falam que ele não devia ter sido preso. Dizem que prisão perpétua, para um caso em que você não tem certeza se ele causou diretamente o acidente ou se ele, teria acontecido com ou sem ele, partindo do princípio, né, que a pessoa tem que ser considerada, né, culpada além de uma dúvida razoável, tem gente que levanta que há uma dúvida razoável. Assim, eu não sei, não dá pra... Não dá pra saber, mas isso eu tô dando os dois lados, tá, gente? Até hoje o caso continua dividindo opiniões. Para alguns, ele foi o responsável por um desastre de enormes proporções por um motivo... Eu acho que é o motivo mais fútil que eu já ouvi nessa vida de podcast. A gente tá aqui há muito tempo. Nossa, realmente. E para outros, ele foi transformado em um bode expiatório em meio ao caos de uma das maiores enchentes da história americana. Tem quem diga que o mundo estava precisando... O mundo não, né? Que o país estava precisando culpar alguém e que ele foi o escolhido. Para mim, eu acho que ele queria abrir um buraco no negócio, mas ele não queria que tomasse... Eu acho que ele só queria que inundasse um pouquinho, sabe? Não sei. Não sei. Daí deu muito ruim. Não sei. Não sei. Ai, gente, complicado. Eu não posso opinar muito. Eu tô meio Glória Pires aqui. Eu não posso opinar porque eu nunca vi um crime desse. Então eu não sei nem como... Eu preciso pensar sobre isso, sabe? Eu não consigo reagir e ter uma boa opinião, eu acho. Assim, só reagindo, eu não consigo formar uma boa opinião, porque eu preciso pensar um pouco. Vamos pensar um pouco.
Telecurso 2000. Eu não sei, porque assim, é fato que ele festava muito, ele festava, tipo, quando não devia, ele festava em horário de expediente, ele estava, às vezes, meio manguaçado no expediente, então assim, pensando que o cérebro dele não tava pensa que ele tava bêbado no nível, sabe quando você tá bêbado naquele nível inimigo do fim? Sei. E a mulher dele queria que ele voltasse pra casa, ele só queria um motivo pra não ir pra casa. Sei. Tá, entendi. Isso é bom a gente falar disso, porque aí a gente vai pro nosso próximo caso, que é homem da Flórida tenta trocar jacaré por cerveja. Pera, foi em Tampa? Foi na Flórida. É que eu tô vendo G1 aqui, então eu vou falar droga. que é verdade. É verdade. É verdade, gente. Diz que não tinha no. Essa foto, a manchete não mostrava foto do cara, aí não deu pra pegar de outro lugar. É verdade, gente. Gente, eu peguei pra falar dessa história artigos da Reuters, do G1 e da Vice, tá? Um homem da Flórida entrou em uma loja de conveniência com um jacaré vivo e tentou trocá-lo por um fardo de 12 cervejas, de acordo com as autoridades ambientais que o autuaram por captura ilegal do animal. Cara, você sabe qual que é a minha característica tóxica de personalidade? Eu teria aceitado o jacaré só pra... Mas é que lá, eu acho que assim, pensando no equivalente daqui, seria a mesma coisa que alguém tentar pagar com uma gaivota. Tem tanto aqui. Mas porque aqui pra gente... Esse é o meu problema. Você aceitaria qualquer a animal gaivota? que você me daria e você fala, você quer ficar com esse animal? E eu te dou, e você me dá um fardo de cerveja, eu acho que eu trocaria. Mesmo que eu ligasse, tipo, pro Ibama depois, sabe? Ligasse pro resgate depois, pra alguém especializado vir buscar, eu acho que eu queria fazer carinho no jacaré. Eu tô vendo que é um jacarezinho pequeno, eu queria fazer carinho no jacarezinho. O meu problema, tanto com o jacaré quanto da gaivota, é que eu sei o quão desengonçado eu sou e eu sei que a chance de qualquer um deles me matar, me cegar, comer minha cara é muito grande. Eu não ia aceitar sóbria por amor à minha vida. Se você me perguntasse isso há 5, 6, 10 anos, a minha resposta seria outra. Mas se eu ver... Primeiro, eu vou pensar... Se é um bicho perigoso, porém fofinho, eu vou pensar na chance dele matar a minha família animal em casa. Tem isso também. Tem. Não, então, o meu problema é que eu já meio que sei que a forma mais fácil e rápida de me matar é você me dar um animal. Porque eu vou aceitar o animal. Não fala isso no podcast. Porque eu vou aceitar o animal, gente. Eu não vou... Tipo, você fala, olha, Natália, tá aqui sei lá, um bode do Himalaia. Eu falo, ai, que lindo, eu quero fazer carinho nele. A Natália, tá aqui um bebê de urso polar. Ai, que lindo, eu quero segurar ele. Tá aqui uma preguiça. Ai, que linda, eu quero segurar ela. Uma preguiça é um bicho que eu não ia conseguir falar não. E elas são meio agressivas, elas né? São bem agressivas. E você sabe que elas quando elas estão pra se defender, elas são extremamente rápidas. Elas não são nada preguiçosas na hora de se defender. Elas pegam aquelas unhas dela de 15 centímetros e tacam na sua cara, igual a Cardi B. Quando eu morei 2 anos em Americana, né? E eu estudei numa escola que chamava Politec, uma escola construtivista. Tô explicando isso porque nossa aula de ciências era no Parque Ecológico de Americana, que era do lado da escola, a gente ia a pé. Quase que um bicho desse me cega, você acredita? Acredito! Porque era um parque... Gente, eu tava na 2ª série. Eu era literalmente tinha 7 anos. E eu lembro que a gente tava fazendo eu não lembro nem que atividade era, uma atividade X, assim. Mas alguns bichos, o parque tinha os bichos, obviamente, as onças, os hipopótamos, eles ficavam atrás de uma grade, né? Só que os bichos que eles consideravam mais de boa ficavam soltos pelo parque. Foi aí que eu peguei trauma da siriema caolha, porque ela correu atrás de mim várias vezes. Era a mesma siriema. Ou tinham várias siriemas caolhas. Mas eu lembro que era assim, ela vinha andando assim. E aí ela virava, aí ela me via, eu já gritava, e ela corria, ela esticava o pescoço e vinha. Sim. Enfim, mas não era dela que eu ia falar, eu só lembrei dela e me deu trauma. Mas eu lembro que eu tava passando e tinha uma preguiça enroscada numa árvore, e ela virou pra mim e ela foi fazendo assim, ó. E você achou que ela tava te dando ela queria me dar um abraço. Eu fui indo, a minha professora me puxou. Não pode! Porque eu só vi as unhas, mas ela veio, foi bonito, porque ela esticou e parou.
E eu chegando perto, hoje, eu sei que ela tava só esperando o momento pra me sentar uma na cara, sabe? Porque ela parou e ficou, e você olha pra ela, ela tá assim, ó. A preguiça, vem cá, Ela vem cá, a filha da Lazarenta puta. sorri. Vem cá, filha da puta. Gente, vou bater nessa ela vadia. sorri pra você. É isso mesmo. Aí eu nunca esqueci, porque eu lembro que o contraste do sorrisinho da preguiça e do grito da professora, do desespero dela, ficou muito na minha cabeça. Claro. Mas, eu não sei, tem alguma coisa no jeito que ela sorri pra você que eu acho que eu ainda seria enganado. Não sei porquê. Então, eu também. Mas voltando, gente. Calma que tem uma altura, que é uma lore, a história do cara. Não foi só isso, não. A Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida disse que o homem, Fernando Caim Aguilera, de 64 anos, capturou o jacaré de 1,20 m em um parque próximo. O que provavelmente foi uma sequência bastante cômica. Ele catou. Ele entrou no parque, achou e catou. Pela foto, eu achava que era um bebê jacaré. 1,20 m é um jacarezão. Olha o rabo dele pra baixo ali, não dá pra gente ver ele até o final, tá vendo? Aqui A cabecinha tá na frente, ele tá preso com alguma coisa branca. Não, o jacaré. E o rabo vai lá embaixo. O jacaré de 1,20 m eu não pegava, não. Ia ter medo. Não era um baby jacaré, não. A parte que tá com o negócio branco na frente é a boca e os olhos, ó. Olha o tamanho da cabeça dele. Sim. A cabeça dele tem uns 25 centímetros. É verdade. Pela proporção do tamanho dele, né? Então ele catou o jacaré no parque, literalmente colocou o jacaré numa caixa e disse, sério, ele disse isso pro jacaré, vamos para uma vida melhor. Nossa, coitado desse jacaré, gente, isso é abuso total. E, gente, eu vou ler para vocês um trecho da matéria da Vice, porque essa matéria é tão maravilhosa e ela vai estar linkada na descrição para quem quiser ler ela inteira. É só um trecho. E, assim, nada que eu escrevesse ia capturar a essência dessa história como esse artigo, tá? E por um instante, talvez aquele jacaré tenha acreditado no homem. Talvez o jacaré tenha pensado, esse homem realmente vai me levar a um novo começo. Quando Aguilera o levou a uma loja de conveniência, o jacaré deve ter pensado, ok, bem, começamos de um jeito estranho, mas tudo acontece por uma razão. Imagine a decepção do jacaré quando viu Aguilera tentar trocar sua companhia por uma dúzia de cervejas. Provavelmente nem muito boas. Gente. Era só isso que eu significava pra você? Pensou o jacaré. Provavelmente. E que golpe para a autoestima do jacaré quando ouviu o atendente da loja de conveniência dizer que ele nem valia tudo isso. Olha, achei absurdo. Eu sou abusado. Não, eu sou abusado. Me tiram do meu habitat natural. A pessoa vem aqui, me sequestra, me coloca numa caixa, entendeu? E você te promete uma vida melhor. Me promete uma vida melhor. Tenta me trocar por um fardo de cerveja e a atendente diz que eu não valho tudo isso. Pau no seu cu, você. E você, eu valho o quê? Eu ia ficar muito triste. Gente, nem não me diga mentirinhas. Dói demais. Gente, tudo que a gente tá falando aqui é no tom de humor, tá, gente? Não é pra você ir catar um animal da selva, um animal do habitat dele. Não é pra você ir catar e perturbar animais, tá? Gente, esse Nerso, assim, fica o exemplo aqui, esse Nerso se ferrou, vocês viram a manchete, ele não conseguiu a cerveja e foi preso, então nada de bom sai disso aqui. E foi preso a única coisa boa que saiu disso aqui foi essa matéria da Vice, olha isso. E foi preso com razão, gente, não é pra você... Foi preso com razão, não é pra você pegar animais silvestres, não é pra você pegar animais que não sejam o seu gatinho, o seu cachorrinho, tá? Vamos parar com isso. Não importuna os animais, deixa eles. Tanto doguinho, gatinho, hamster, coelho, tanto bichinho assim esperando por um lar. Né, então não vá pegar animais que não querem ser pegados. Sim. E aí o que aconteceu, né? Ao ser recusado pelo atendente da loja, o Aguilera tentou vender o jacaré no estacionamento. Ai, meu Deus. Vende esse jacaré. Ei, você quer comprar um jacaré? Sem sucesso. Tem uma droga que chama crocodilo, você já ouviu falar dela? Crocodile. Então, e daí a sua pele escama e fica igual um jacaré, a pele de um crocodilo mesmo, daí chama crocodilo. Se ele tá num estacionamento perguntando se eu quero um jacaré, eu acho que ele tá tentando me vender droga, que ele tá tentando me vender crocodilo. Será que, tipo, gíria pra crocodile é alligator?
Pra você não falar que é e daí crocodile. e daí você vai achando que você vai comprar umas drogas e a pessoa vem com um jacaré, um animal silvestre pra você. Não use crocodile. As fotos são horríveis. São Teve uma época péssimos. quando essa droga estourou, foi nos anos 2010, assim. Ah, Saía um monte de foto de usuário e, assim, é aquele tipo de foto que você não esquece, sabe? Que às vezes você tá num momento de ansiedade, de repente, pum, a imagem da foto na sua cabeça. É isso, não sim. faça. Se a imagem já é medonha, imagina, é um negócio, assim... E não vendam faz... crocodilos, nem o animal, nem a droga. Exatamente. Mas enfim, então ele ficou tentando vender o jacaré no estacionamento da loja e aí em determinado momento o atendente ficou pistola, falou chega e chamou a polícia. De acordo com o atendente, ele teve o seguinte diálogo com a polícia. Ele ligou, né, e falou pro dispatcher: Ei, eu sei que isso parece loucura, mas tem um homem tentando comprar cerveja com jacaré. E a resposta dos policiais foi: Não é tão louco assim, é a Flórida. O Fernando Canhê Aguilera foi citado em 10 de dezembro de 2013 por posse, captura ilegal e tentativa de venda do jacaré, que ele disse ter pescado em um parque. O jacaré não foi ferido durante essa empreitada e foi levado de volta ao parque em que vivia. Bom, pelo menos o jacaré voltou pra casa depois dessa tour toda. Voltou. No final foi uma aventura, né? Última notícia do dia, gente. Vê o que você acha. Influencer da Uganda tem meta de bater em pelo menos 1.000 homens até 2027. Ah, eu quero que seja verdade, porque a cara dela é de uma pessoa muito bonitinha, muito legal, fofinha. E se esse é o objetivo dela, é a coisa mais bizarra que eu já li na vida. É verdade? Ou é mentira? É verdade! É verdade! Sim! É verdade! Eu deixei melhor pro final. Direto do crimeworld.com, gente. Criadora de conteúdo digital viraliza ao criar business em que espanca homens acusados de traição, agressão e abuso. É verdade. Gente, a diva tem um propósito! Não é filha da putice, se é com propósito! Sim, gente, a fonte não é tão conhecida, crimeworld.com, porque a Uganda não tem tantas fontes. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito, a gente não tem tantas fontes que trazem notícias do que está acontecendo na África, né? Então, eu chequei, eu achei até o perfil dela no Instagram, tá, gente? Ela é uma pessoa real, ela fala sobre isso, ela estava repercutindo as notícias e tal. Então, é verdade mesmo. Essa notícia acabou chegando, inclusive, em alguns perfis brasileiros do Instagram. Então, se você passou por essa notícia, ela não é fake, é verdade mesmo. Então, vamos falar mais dela. Quem é essa diva? Posso falar que ela é uma diva, apesar dela espancar homens acusados de traição, agressão e abuso? Ah, eu acho que, tipo, eu não sou a favor de você bater em alguém acusado de traição. Porque tem muita mulher que trai também. Eu acho que você não deve bater nas pessoas só porque elas cometeram um erro. Mesmo sendo um dos piores erros que eu acho que você pode cometer é trair alguém. Mas, assim, acontece, a vida é difícil, relacionamentos são difíceis, a gente não pode julgar. Cada caso é um caso. Agora, a agressão, se ela tá batendo num homem que bate em mulher, eu acho que é ladrão que rouba ladrão. Então, ela tem 100 anos de perdão. Mas é por isso que eu não sou uma pessoa da lei, tá, gente? Eu sou só uma podcaster que fala groselha no microfone. Eu não sou uma pessoa da lei. Isso não é... Justiceiros não... Tipo, justiça de justiceiros nunca termina bem, tá? Eu fico pensando. Eu acho muito difícil... Não é difícil, não. Eu falar que eu acho muito difícil uma pessoa pagar pra outra bater nela por conta de uma traição, mas o que a gente vê no Brasil, que acontece tanto esse tipo de coisa, principalmente de homem contra mulher também. Não. Não. Não, gente, bom, gente, se então... você for parar pra pensar, tipo, como é a história de todo justiceiro. Ela começa batendo no cara que agrediu a mulher, daí todo mundo vai lá e bate palma, tem que apanhar mesmo, não sei o quê. E daí... Ela faz justiça com as próprias mãos, vai fazendo justiça com as próprias mãos, e daí chega uma hora que ela vai bater num cara que foi só acusado, e não é verdade. Ou ela vai bater num cara que ela não gosta, simplesmente porque ela não gosta dele, ou o cara que traiu a amiga dela, e daí começa a sair, perder a mão, começa a sair do controle, entendeu? Daqui a pouco ela tá batendo em um monte de gente que nem merecia apanhar. Então, é por isso que a justiça com as próprias mãos, ela nunca funciona. Justiça de justiceiro sempre começa bem e vai dar errado.
Polêmicas no Jornal do Pátria, gente. Aqui, polêmicas. Natália, na nossa editoria de opinião. Comentem, o que vocês acham? Comentem. Bom, vamos falar dela então, gente. Que decidimos então que não é uma diva. Decidimos, nos precipitamos. O jornal decidiu e vocês, telespectadores? Espectadores. Espectadores? O que pensam? Nos contem. Bom, a Letty Crystal, influencer digital da Uganda, viralizou ao revelar a existência de seu segundo negócio, que, de acordo com ela, acabou se tornando mais lucrativo do que sua carreira de influenciadora. Durante uma entrevista ao programa The Ugandan Boy Talk Show, Crystal explicou que recebe pedidos de mulheres que afirmam ter sido vítimas de relacionamentos abusivos, golpes, traições e outros tipos de violência. É por isso que eu fico meio assim, porque ela diz violências, né? Então, não sei não sei realmente. Segundo seu relato, essas mulheres a contratam para confrontar os homens envolvidos. A Letty afirmou ainda que não atua sozinha. De acordo com ela, existe um grupo de pessoas que participa dessas ações. Eu fico pensando que é uma galera que... Meu Deus! Ai, gente... Em uma das declarações que mais repercutiram, Crystal disse que sua meta é espancar pelo menos 1.000 homens até 2027. Então... Desculpa. Gente, é que assim, quando eu escrevi essa notícia, porque eu não copiei e colei a matéria, eu literalmente escrevi essa notícia, tem um tempinho, né? Mas quando eu escrevi, na minha cabeça, ela fazia tipo agendamento, sabe? Tipo, eu tenho aqui 10 pessoas, essa vai em tal horário, essa em tal horário. Mas agora lendo, me ocorreu que talvez ela só junte uma galera. E daí vai criando-se um clima terrível, porque daí você tá fazendo... Entendeu? Você tá juntando os camponeses do vilarejo para ir queimar o monstro. E às vezes o monstro nem ele não é culpado. É por isso que a gente tem um sistema de justiça, né? Mas que coleta provas calma. E depoimentos e tudo mais. Mas calma. Não é só isso. Só para complementar, gente, ela colocou uma meta, como se fosse um business mesmo. Então já começa por Mas aí. é um business, ela recebe dinheiro por esse serviço. Mas daí vai chegar uma hora que ela vai dar, tipo... dezembro de 2026. Ela, caralho, eu ainda tô 300 homens que eu tenho que bater pra completar a minha meta. Dela vai sair batendo em todo mundo, velho. É isso que eu tô falando. A justiça de justiceiro começa bem, com um propósito legal, daí todo mundo bate palma. Daqui a pouco ela tá virada no giraia, batendo no povo, entendeu? No seu vô, que tava só comendo um pão na padaria, tá batendo nos velhos que estão jogando dama na praça, batendo no tio do açougue, entendeu? Porque ele tá varrendo a calçada e varreu o pé da véia. Então a gente não pode... Entendeu? Ela colocou uma meta, velho. Mas às vezes, se ela não bater a meta, tudo bem. Eu não sei qual que é. Tem gente que é muito obstinado, sabe? Tem gente que é muito... quando eu não bato as metas que eu coloco pra mim, eu deixo pra lá e eu só me recolho na insignificância do meu fracasso. Agora, tem gente que é muito decidida, muito determinada. A pessoa fala, eu vou bater essa meta. Daqui a pouco ela tá aí na vila dela, batendo até no prefeito, que não fez nada, entendeu? Então, não... Eu comecei defendendo, chamando ela de diva, mas agora que eu tô pensando aqui, não pode ser um problema muito grande para essa comunidade, entendeu? Pra sociedade. Ela pode ser... Se a moda pega... Então, e ela tem essa carinha de bonitinha, de fofinha, de gente boa, ela te engana, entendeu? Daqui a pouco tá seu vô lá tomando um chimarrão, ela taca a cuia na cabeça dele, queima o velho, e aí? Meu Deus. Tem que tomar cuidado com os justiceiros, gente. Mas, as polêmicas não param por aí, porque ela declarou que pretende colaborar com as autoridades, denunciando à polícia os homens acusados de violência contra a mulher e menores de idade depois que ela ela bate primeiro, depois ela entrega pra polícia.
Assim, tem gente que merece apanhar aí nesse rolê, né? Pelo jeito. Gente que maltrata menor de idade, que abusa de mulher, de menor, de criança. Tudo bem, mas eu tenho medo da consequência quando ela perder, que ela tá vendo que ela não vai cumprir a meta, tá ligado? Daí esse é o meu medo. Meu medo é ela despirocar. Então, e as declarações rapidamente se espalharam pelas redes sociais, né? Viralizou da Uganda pro mundo. E de um lado tem as pessoas que enxergam a atuação dela como uma forma de apoiar mulheres que se sentem desamparadas diante de situações de abuso, e de outro, né, tem quem questione os métodos e argumente que acusações e possíveis crimes devem ser tratados pelas autoridades e não pelo business que você manda a galera lá pra surrar as pessoas, né? E aí o caso acabou se transformando em um debate sobre os limites do ativismo, da autodefesa e da justiça. E levanta uma questão complexa, né? Até que ponto a indignação diante de uma violência pode justificar métodos igualmente controversos. Exato. Essa história foi muito recente, tá, gente? É do final de maio, se não me engano. Então, é capaz de vocês estarem vendo esse debate. Eu vi posts em português sobre isso, então eu sei que chegou no Brasil. Conta pra gente se você viu. E essas são as notícias do Jornal do Pátria, primeira edição, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Eu gostei muito. Nossa, acho que eu nunca... Não, eu não sei se eu ri mais hoje ou quando a gente tava falando da aula de educação física do Carlos Kaiser. Não sei dizer. Teve muita ou quando você chamou o Ezra Miller de Zacarias. Teve muita gente que se identificou com as nossas histórias de educação física no episódio do Carlos Kaiser. Então, aliás, aquele episódio repercutiu bastante. Todo mundo gostou. Mas é que, gente, sei lá, é que ela também, ela me parece ser uma grandalhona e eu tenho medo. Entendeu? Às vezes a gente acha que a gente tá do lado certo, ela invoca com você por alguma coisa que você falou e daí vem essa grandalhona pra cima de você até você provar que você não vai ser um duelo de grandalhonas. Então. Pode acontecer. Se é pra ser um duelo, que seja de grandalhonas, né? Porque não tem diferença, tipo, de igual pra igual, as duas. Mas é bom evitar duelos. Acho que temos todas que ser amigas. Por favor. Eu adorei. É isso, gente. Espero que vocês tenham rido tanto quanto a gente. E, gente, essas notícias eu não tinha nenhuma ideia do que a Renata ia trazer, tá? Eu não tive acesso ao roteiro da Renata, eu nunca tenho acesso. A gente faz react aqui no canal, aqui no podcast. Sim. Então, todas as coisas que eu falei foram as minhas reações viscerais da hora, sem pensar, tá? Então, se você ficou ofendido, eu sinto muito. Eu também fiquei. Eu provavelmente não... Se eu tivesse pensado, tipo, tivesse tido tempo para refletir, eu talvez não teria falado o que eu falei, ou reagido da forma como eu reagi, mas, assim, no impulso, foi isso que deu pra fazer hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso que tem pra hoje. E conta pra gente se vocês querem uma segunda edição, ou se vocês tiverem alguma sugestão pra mandar, manda pra gente pro patriamadapod@gmail.com e coloca no título: sugestão de notícia, Jornal do Pátria. Isso. E aí, se for fake, conta pra gente que é fake, tá? A gente vai checar tudo de qualquer maneira, mas porque aí já facilita, eu já coloco na lista das fakes e já é mais fácil de separar. Isso. Beleza? Se for rolar, né? Se vocês não gostaram, se vocês não gostarem, aí tá tudo bem também. Aí a gente não faz e segue do jeito que tá. A gente tá aqui por vocês, gente. Vocês pedem, a gente faz na medida do possível. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube onde todos os domingos, às 11 da manhã, sai vídeo inédito com conteúdos que você não vê aqui no canal. Os conteúdos são parecidos, são de crimes reais, coisas bizarras, coisas trevosas, mas são conteúdos novos. Então, se você tá só ouvindo o podcast, você tá aproveitando só metade do Patramada Criminal. Então, corre lá pro YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o que você precisa fazer. E você pode seguir a gente também no Instagram, no @PAcriminal, tá certo? Yes. Ajuda a gente a chegar a 10 mil inscritos lá, gente, pra gente poder conseguir monetizar por lá também. É super importante para o nosso business. Isso. E boa semana. E beijos. Tchau.